Olá, seja bem-vindo ao Resuma Pra Mim, o canal onde você aprende as principais ideias dos melhores livros de forma rápida e prática. É muito bom estar aqui de novo para mais um bate-papo. Com certeza. E hoje a gente vai mergulhar numa obra que, mudou fundamentalmente como o mundo enxerga a própria casa, né? O livro é A Mágica Transformadora da Arrumação, a arte japonesa de desapegar e organizar, Marie Kondo. Nossa, esse livro é um clássico moderno. Ele dá um estalo na nossa mente sobre a organização. Dá mesmo. E para começar, eu quero jogar uma verdade bem desconfortável na mesa logo de cara. E lá vem, pode falar. É que, se o plano de quem tá ouvindo é arrumar a casa um pouquinho por dia, olha, o fracasso é absolutamente garantido. O caos sempre vai vencer no final. Nossa, pior que a verdade. Esse é o famoso efeito rebote, né? Exato. A gente passa, sei lá, o fim de semana inteiro esfregando as coisas, organizando prateleira, e daí na quarta-feira a casa já parece que foi atingida por um furacão de novo. É frustrante demais. E o que a gente vai desvendar nessa nossa análise hoje não é tipo uma técnica nova para dobrar meias, sabe? Não é sobre isso. É sobre a psicologia por trás da coisa. É sobre como quebrar esse ciclo de desorganização para sempre. Porque essa ideia de arrumar um pouco por dia é de fato o maior mito que as revistas de decoração já inventaram. A gente cresce ouvindo que um passo de cada vez constrói um castelo, né? Pois é. Mas a raiz da desorganização crônica, nunca foi a preguiça ou a falta de habilidade manual. Ninguém nasce sendo um bagunceiro incorrigível. Graças a Deus, né? Senão eu tava perdido. A todos nós. A verdadeira causa, segundo o livro, é a falta de consciência sobre o que a gente tem e por que a gente tem aquilo. Tá, mas e essa regra do pouquinho por dia? Por que não funciona na prática? É que o método da Marie Kondo propõe que a arrumação não pode, em hipótese alguma, ser tratada como uma tarefa diária, daquelas que entram na mesma rotina de varrer o chão, sabe? Ah, entendi. Tem que ser algo maior. Muito maior. Deve ser um evento especial, transformador e, idealmente, único na vida. Caramba, único na vida. Mas trazendo para o mundo real, essa coisa de fazer pouquinho por dia me lembra muito aquelas dietas na moda, sabe? Nossa, sim. Que a pessoa corta meia caloria ali, meia aqui. Exatamente. Aí a pessoa não vê mudança nenhuma no espelho, a frustração bate e os velhos hábitos voltam com o dobro da força. Mesmo princípio. Por isso, o material base fala sobre o ikini, que é uma expressão japonesa para fazer tudo de uma vez só. Tá, mas aí eu tenho um ponto de resistência. Transformar a casa inteira num canteiro de obras de uma vez só não é a receita perfeita para um esgotamento mental e físico. Olha, a exaustão acontece. Não vou mentir, é uma maratona intensa mesmo. Imagino que a pessoa termine o dia destruída. Fica assim. Porém, paradoxalmente, é essa exaustão profunda e temporária que quebra o ciclo vicioso de vez. O nosso cérebro precisa de contrastes extremos para registrar que houve uma mudança de paradigma, sabe? Faz sentido. Um choque no sistema. Exato. Quando o cenário da nossa casa é transformado de forma drástica e completa num curto período de tempo, o choque visual é imenso. E é esse choque que altera a mentalidade permanentemente. Dá um pane no cérebro, num bom sentido. Imagina alguém que viveu a vida toda numa cidade super poluída e de repente respira o ar puro no topo de uma montanha. Nosso corpo até rejeita voltar a respirar fumaça depois disso. É bem isso. Fazer um pouquinho por dia não gera esse pico de contraste emocional. A mente simplesmente se acostuma com o meio termo e a desorganização rasteja de volta. Entendido. O evento precisa ser um choque de realidade mesmo. Mas olha só, o instinto natural do ser humano, no exato segundo em que decide organizar a vida, é correr para a loja, né? E comprar um monte de coisa. Sim, lotar o carrinho com dezenas de caixas organizadoras de acrílico, pastas, gaveteiros modulares. A gente tenta resolver um problema de excesso comprando mais coisas. É o famoso erro fatal. Isso sela o fracasso antes mesmo do processo começar. Porque cria a ilusão de que a organização é um problema de geometria, sabe? De tentar encaixar itens em recipientes menores. Jogar um Tetris com a própria bagunça. Perfeito, é bem isso. Mas, antes de tocar num único objeto, a exigência absoluta do método é sentar e visualizar o estilo de vida ideal. Tá, mas visualizar eu quero uma casa limpa. Não. Não pode ser vago assim. Tem que ser um nível de detalhe quase cinematográfico.
O livro até cita uma cliente que vivia num caos absoluto. O armário dela era tão lotado que as roupas saltavam para fora. Nossa, um pesadelo. Sim, e quando perguntaram qual era o objetivo dela com a arrumação, ela diz que queria um estilo de vida feminino. O que, convenhamos, pode significar mil coisas diferentes, né? Depende muito de quem escuta, como que ela materializou isso na prática. Ela descreveu a cena com perfeição. Ela disse que queria chegar em casa, encontrar um chão de madeira livre de obstáculos, sentar na cama com uma colcha rosa específica. Bem específico mesmo. Muito. Ela queria acender um abajur de estilo antigo, queimar óleos essenciais, colocar música clássica e fazer yoga antes de dormir. Essa era a âncora visual dela. Caramba, parece cena de filme mesmo. Pois é, e a partir daí, o exercício exige que a gente pergunte o porquê dessa visão de 3 a 5 vezes. Tipo, por que fazer yoga? Para relaxar. E por que relaxar? Para não ter estresse no trabalho no dia seguinte. Você vai descascando a cebola até chegar no núcleo, que invariavelmente é a busca por ser feliz naquele espaço. É profundo isso, e é exatamente por causa dessa busca por um estado de espírito que o processo impõe a regra mais inquebrável de todas, né? O descarte deve vir obrigatoriamente antes do armazenamento. Inegociável, tem que descartar primeiro. A gente já vai explicar por que pensar em caixas organizadoras logo de cara vai arruinar tudo. Mas antes, um recado rápido para quem está acompanhando o canal. Se o pessoal que está nos ouvindo está curtindo ter esses mitos da arrumação destruídos hoje, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal, tá? Isso aí, ajuda muito a gente a continuar trazendo essas análises por aqui. Ajuda imensamente. Mas voltando a essa regra de ouro do descarte, o que fica claro no material é que pensar em guardar as coisas antes de terminar de jogar fora é tipo tentar resolver o problema do trânsito construindo mais ruas. Nossa, ótima analogia. Né? Em vez de simplesmente rebocar os carros quebrados e abandonados que estão bloqueando a via, a gente quer criar mais espaço para eles. Mas o volume de coisas inúteis continua lá, drenando a energia do ambiente. E, inevitavelmente, essas caixas se multiplicam. A casa inteira vira um depósito bem categorizado. Exatamente. Eliminar o excesso primeiro é a única forma de garantir que a gente só vai criar sistemas de armazenamento porque é absolutamente vital para nós. Aí a gente chega na barreira do terror. Porque, beleza, vamos descartar primeiro. Mas como tomar essa decisão? A sociedade treinou a gente a usar lógicas puramente utilitárias. Ah, as velhas desculpas. Isso foi caro, isso ainda funciona. Alguém pode precisar um dia. Clássica. A proposta do método joga tudo isso no lixo e traz uma métrica que é 100% subjetiva. Eu achei isso muito doido. É porque o foco central sofre uma inversão. O desgaste mental da arrumação tradicional vem da dor de focar no que a gente vai perder, no que vai jogar fora. Focar na perda dói mesmo. Muito. A virada de chave genial aqui é focar estritamente no que a gente vai manter. E a métrica para isso é física e singular. É a famosa centelha de alegria, o Spark Joy. O famoso Spark Joy. E isso tem que ser sentido no corpo, né? Sim, se o objetivo final daquele espaço ideal que a gente visualizou lá atrás é trazer felicidade, manter objetos que não provocam nenhuma reação emocional positiva é autossabotagem. O corpo precisa responder aquilo. E essa parte de envolver o corpo é inegociável. Eu imagino assim, sabe? Olhar para um guarda-roupa escancarado de longe é exatamente como olhar perfis num aplicativo de relacionamentos. Que comparação boa. Mas é verdade. A foto parece ótima de longe, as características ali na tela fazem sentido lógico, mas pegar a roupa na mão é o equivalente ao primeiro encontro real. Sentados frente a frente. Isso. É só no toque físico que a gente percebe se existe a tal da química, sabe? Se não rola nenhuma química ali na hora, tentar forçar a barra guardando a blusa no fundo da gaveta só vai gerar dor de cabeça no futuro. Nossa, total. A reação instintiva do corpo não mente nunca. Quando a gente toca em algo que ama, tem uma leveza, um brilho. O famoso spark. Exato. Agora, quando a gente pega uma peça que só tá ali por culpa financeira, ou porque foi um presente de uma tia distante que você nem fala direito, a gente sente um peso sutil, uma tensão nos ombros. O corpo trava, né? Trava. E o pior é que o nosso cérebro processa essa culpa toda vez que a gente abre a porta do armário, mesmo que inconscientemente. Manter esses itens é carregar um peso invisível todo santo dia.
Por isso, a química do toque é a única bússola confiável. Bom, com a bússola calibrada, entra a questão da execução. O reflexo condicionado de qualquer ser humano normal é atacar o problema geograficamente. Limpar o quarto no sábado, a cozinha no domingo, a sala na outra semana. O que é um erro gigante, segundo o material. Eu arrisco dizer que essa regra de não fazer por cômodos, e sim por categorias, existe justamente porque o impacto visual é diluído se você faz por ambiente, né? A pessoa esconde a bagunça pela casa e nunca encara o monstro inteiro. A sua intuição de que a geografia dilui o problema é perfeita. As pessoas têm mania de guardar a mesma categoria de itens espalhados por toda a casa. Tem casaco no quarto, casaco na sala, pendurado atrás da porta, no carro. Eu me identifiquei agora. Arrumar por ambiente garante que o trabalho vai ser refeito várias vezes, num ciclo infinito. Por isso, a regra de agrupar por categoria obedece uma ordem psicológica muito estrita. Qual que é a ordem exata? Começa-se sempre pelas roupas, depois livros, em seguida papéis. Depois vem o komono, que são aqueles itens diversos de casa, e, impreterivelmente por último, os itens sentimentais. E pelo que eu entendi, não tem como pular etapas, né? A exigência é literalmente tirar de todos os cômodos e jogar tudo no chão. Tem descrições no livro de pilhas de roupas que batem no joelho. Sim, a pessoa descobre que tem 160 blusas de uma vez só. O choque de realidade é brutal, mas necessário. Mas tem um aviso muito sério nessa fase do descarte em massa, que envolve a família. Tem que esconder o que está sendo jogado fora do resto do pessoal de casa. O material traz um exemplo perfeito de como a culpa alheia sabota o processo. Aquela história da mãe e do tapete de yoga cor-de-rosa. Essa dinâmica familiar durante o descarte é fascinante do ponto de vista psicológico. O descarte alheio aciona nossos próprios gatilhos de escassez e ansiedade, sabe? Aquela ansiedade geracional sobre desperdício. Exatamente. Nesse caso do tapete, a mãe viu a filha separando o tapete de yoga e umas roupas antigas para doação ao lixo. Imediatamente a mãe interveio e pegou o tapete para si, dizendo: eu poderia usar isso, e ainda recolheu as roupas velhas. E o detalhe mais revelador disso tudo é que a mãe nunca tinha praticado yoga na vida dela. Nunca. Ela não queria o tapete de verdade. Ela só queria silenciar a própria ansiedade de ver uma coisa perfeitamente boa indo embora. O fardo simplesmente mudou de quarto. A energia estagnada só atravessou o corredor, literalmente. Mas isso nos leva a um cenário bem complexo. Como que ficam as pessoas que dividem o teto com acumuladores reais? Tipo, pais ou irmãos que transformam a mesa de jantar num arquivo morto e brigam se alguém tenta mexer. Olha, o confronto direto nessas horas é sempre inútil. Dar sermão ou, pior ainda, descartar as coisas dos familiares escondido. Isso destrói a confiança da casa e aumenta a resistência do acumulador. Vira uma guerra fria dentro de casa. Vira. O mecanismo de mudança que a fonte revela opera pelo exemplo silencioso. A orientação é focar de maneira implacável e exclusiva no seu próprio espaço e nas suas próprias coisas. Liderar pelo exemplo. Isso. A transformação visual e a mudança na energia de quem conclui a sua própria arrumação criam um contraste tão magnético no ambiente que gera uma reação em cadeia. Sem precisar de um único grito. Sem nenhuma crítica. A família simplesmente começa a sentir o peso da própria desorganização ao ver o seu espaço leve. E aí, aos poucos, eles iniciam o próprio processo. Genial. E esse mergulho nas categorias começa a expor uns comportamentos muito peculiares nossos. Nas roupas, por exemplo, existe aquela cultura universal do rebaixamento. O famoso loungewear. Sim, a blusa manchada ou furada que não traz alegria nenhuma ganha uma sobrevida triste como a famosa roupa de ficar em casa. A psicologia por trás desse rebaixamento mostra como a gente desvaloriza o nosso próprio tempo de descanso. O nosso lar é o nosso santuário, é onde a gente recarrega as energias. É o nosso lugar seguro, né? Sim. E aí, passar essas horas preciosas de intimidade vestindo farrapos que a gente rejeitaria usar em público. Aquela camiseta de político de 10 anos atrás. Essa mesma. Isso afeta diretamente a nossa autoestima. O espaço privado deve refletir o mesmo respeito que a gente tem pela nossa imagem no mundo exterior. Total sentido.
E além do que a gente escolhe manter, a forma como a gente guarda o que sobrevive ao descarte também muda drasticamente no método. Aquele empilhamento clássico nas gavetas que amassa as peças de baixo e esconde o que a gente tem é proibido, né? Sim, é substituído pelos retângulos verticais. A ideia é dobrar as roupas para que elas fiquem de pé, como se fossem rolinhos de sushi ou lombadas de livros numa estante. O que chama atenção nisso não é nem só a economia absurda de espaço, mas é um conceito lá do Japão chamado teachi, que transforma o simples ato de dobrar em algo muito maior. O teachi é lindo. É uma palavra japonesa que se traduz basicamente como curar aplicando as mãos. Quando a gente passa as mãos pelo tecido para alisar antes de dobrar, a gente estabelece um contato consciente com a peça. É quase uma meditação. Força a gente a inspecionar a condição da roupa de verdade. Notar o desgaste, sentir a textura. É uma transferência de energia que nos reconecta com as nossas posses. É muito diferente de só jogar uma meia embolada de qualquer jeito no fundo escuro da gaveta. É uma valorização do momento presente. E por falar em coisas que a gente valoriza, a próxima categoria do método é o pesadelo de qualquer intelectual. Os livros. Nossa, essa categoria dói em muita gente. O processo recomenda literalmente tirar todos os livros da estante, colocar no chão para acordar eles, chegando ao ponto de bater palmas ou tocar nas capas para quebrar a dormência. Sim, tirar a energia estagnada. Mas o embate real, o drama mesmo, acontece com os livros não lidos. É preciso colocar uma lente muito crítica aqui. Porque jogar fora um livro caro, que nunca foi lido, não aciona uma culpa financeira devastadora na pessoa. Como justificar esse aparente desperdício? Culpa financeira é exatamente o que mantém a gente refém do nosso passado. Toda vez que a gente olha para um livro que comprou há, 3 anos e nunca abriu... Aquele tijolo gigante na estante. Isso, ele não é mais só um objeto de papel, ele vira uma entidade que emite uma cobrança silenciosa de fracasso na nossa cabeça. Nossa, é verdade. Fica julgando a gente. Fica. Manter esses livros é uma tentativa de projetar uma imagem do que a gente gostaria de ser e não de quem nós somos de fato hoje. Uma idealização. Exato. A sacada genial da Marie Kondo aí é redefinir o propósito da compra. Porque o propósito daquele livro não lido não era ser consumido de capa a capa. O propósito foi cumprido no exato momento que você passou o cartão na loja. Como assim? Ele serviu para te mostrar que aquele assunto, na verdade, não era verdadeiramente importante para sua vida naquele momento. Você comprou pela empolgação, mas a vontade real de ler não estava lá. Caramba, é um alívio pensar assim. É muito libertador. Você agradece pela lição e libera o livro. Porque a ideia de ler algum dia é a âncora que impede o nosso aprendizado no presente. Algum dia significa nunca. É libertador e doloroso na mesma medida, né? Mas limpa a nossa largura de banda mental de uma forma impressionante. Bom, depois dos livros e dos papéis, a gente chega no vasto e assustador reino do komono. Ah, o komono. O terror escondido. Que é aquela gaveta da cozinha que tem botões solitários, pilhas que a gente nem sabe se estão descarregadas e uns cabos de aparelhos que ninguém lembra de onde são. Mas o que choca de verdade no material são os relatos de clientes com estoques de produtos básicos, nível fim do mundo. Ah, os acumuladores de itens de higiene. Sim. Tipo, ter 60 escovas de dente perfeitamente guardadas no armário ou os absurdos 20 mil cotonetes que o livro cita. O que leva um ser humano a estocar cotonetes como se fosse o apocalipse zumbi. O acúmulo extremo de komono revela uma manifestação física do medo que a gente tem do futuro, sabe? E de um sentimento forte de falta de controle sobre a própria vida. É uma tentativa de controlar o incontrolável. Perfeito. O consumismo desenfreado desses itens básicos cria uma ilusão de segurança. Quando a vida lá fora parece caótica, o emprego tá ruim, a relação tá estranha, comprar 20 mil cotonetes é uma forma da pessoa pensar, bom, pelo menos isso aqui eu controlo, cotonete não vai faltar. Faz sentido psicológico, por mais louco que pareça. Faz sim. Mas a realidade é que as farmácias e as lojas modernas já funcionam como o nosso estoque expandido. Não tem necessidade nenhuma de abrigar um armazém dentro do nosso santuário pessoal.
Total. Outro ponto muito louco do Komono são as moedas espalhadas pela casa. A instrução do livro é radical. Achou moeda, coloca direto na carteira para uso imediato. Nada de cofrinhos esquecidos ou pote de vidro no fundo do armário. Isso retira a dignidade do dinheiro e paralisa o fluxo útil dele. O dinheiro precisa circular para ter valor. Pois é. É incrível como objetos tão banais como moedas e cotonetes carregam uma carga psicológica tão pesada. E isso prepara a gente para o confronto final do método, o chefe de fase dessa maratona, os itens sentimentais. Ai, essa parte exige coragem. Fotos de ex, diários antigos, lembranças de viagens. E a última categoria justamente porque, se a gente começasse por ela, a tomada de decisão ia ser corrompida instantaneamente pelas emoções. Não ia sair do lugar. Com certeza. A sensibilidade da pessoa precisa ser treinada primeiro nas roupas e nos livros para conseguir suportar o peso emocional de lidar com os itens sentimentais. O desconforto brutal de pegar velhas fotos e cartas vem do fato de que esses objetos nos forçam a encarar duas grandes amarras da mente humana. Quais são? O apego desmedido ao que a gente foi no passado e o medo paralisante de quem nós seremos no futuro se a gente deixar nossa história para trás. A gente acha que vai perder a identidade. A frase do material que bateu mais forte para mim sobre isso define que o nosso espaço atual deve ser para a pessoa que nós estamos nos tornando agora e não para a pessoa que a gente foi. Lindo isso. E muito real. Sim, aquele troféu de futebol do colégio ou o ingresso daquele show épico de 10 anos atrás, eles representam uma versão nossa que simplesmente já não existe mais. E para conseguir soltar essas amarras sem enlouquecer de culpa, entra de novo aquela filosofia animista japonesa. A técnica de conversar e agradecer aos objetos inanimados antes de descartá-los. Parece maluquice no começo, falar com um pedaço de papel. Parece. Em muitas culturas ocidentais, falar com objetos soa totalmente racional. Mas essa é, sem dúvida, a ferramenta psicológica mais brilhante de todo o processo. Como que funciona na mente? Ao dizer conscientemente, obrigado por me dar alegria quando eu te comprei, ou obrigado por me mostrar que essa roupa não funciona para mim, a gente contorna a resposta de culpa do nosso cérebro lógico. A gente valida a experiência que teve com o objeto. Dá um encerramento, né? Isso. E ao fazer isso, o cérebro emocional sente que a dívida de gratidão foi paga. Isso permite que a mão solte o item em direção ao saco de lixo sem nenhum ressentimento. É libertador. Fecha esse ciclo. E os resultados de fechar tantos pequenos ciclos pelo ambiente físico geram umas ondas de choque na vida real que são inacreditáveis. Os relatos dos clientes não falam só de prateleiras bonitas no final do método. Não mesmo, as mudanças vão muito além da casa. Eles falam de um efeito detox literal. Tem pessoas que relatam perda de peso, porque ao purificar o caos ao redor, o foco na saúde do próprio corpo retorna quase que naturalmente. E falam de uma confiança absurda que aparece do nada. E microdecisões baseadas unicamente na própria intuição, se perguntando a toda hora: isso me traz alegria? O músculo da tomada de decisão fica extremamente treinado, fica forte. Você calibra o seu senso de valor interno. Exato, por isso é super comum ver clientes que, logo após terminarem a maratona da arrumação, pedem demissão de um emprego estagnado, encerram relacionamentos tóxicos, abrem um negócio novo. Ao limpar o ruído visual e emocional da casa, fica impossível ignorar o que elas realmente valorizam na vida. Elas param de terceirizar escolhas. É a clareza pura surgindo através da ordem. O que nos leva à conclusão mais contraintuitiva de todas para fechar o nosso papo hoje. Se a gente fosse resumir a mensagem final dessa jornada gigantesca, o objetivo principal do método não é passar a vida arrumando a casa. Vida de ninguém. Ninguém quer ser lembrado por ser a pessoa que arrumava bem o armário. Deus me livre. O objetivo de atravessar essa maratona drástica, de confrontar o próprio passado, os medos e a culpa, é chegar a um ponto de resolução onde a arrumação quase desaparece do seu cotidiano. Fica no piloto automático. Sim, porque ao estar cercado exclusivamente por coisas que faíscam alegria para você e que já têm um lugar certo designado, você libera uma quantidade incomensurável de energia mental e física todos os dias. E essa energia finalmente pode ir para onde importa. Descobrir a verdadeira missão de vida,
focar nos hobbies, nas paixões, melhorar as relações humanas com quem está perto. A casa em ordem não é a linha de chegada, é a linha de partida para uma vida nova. É a diferença brutal entre sobreviver administrando bagunça e viver com um propósito real. E isso expande nossa mente para uma reflexão crucial para hoje. Gosto das reflexões finais. Se as coisas que a gente acumula e não consegue descartar são só manifestações físicas das nossas próprias indecisões internas, o que aquele armário completamente lotado e caótico no fundo do corredor está dizendo sobre a grande decisão de vida que quem nos ouve está adiando tomar hoje? Bater de frente com a bagunça é bater de frente com a própria vida. Com certeza. Fica esse questionamento de peso para a gente pensar durante a semana. Pessoal, para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nesse mundo do conhecimento, não esqueçam de seguir o canal e ativar as notificações, tá bom? Vale muito a pena acompanhar tudo que sai por aqui. E a nossa recomendação de ouro. Esse nosso bate-papo não substitui a experiência completa da obra original. A gente recomenda profundamente que o pessoal compre e leia o livro A Mágica Transformadora da Arrumação. Mergulhar de cabeça nessa leitura pode ser o gatilho exato que faltava para mudar a maneira como a gente lida com o nosso lar, nosso passado e principalmente o nosso futuro. Leitura obrigatória, sem dúvidas. É isso aí. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, até mais!